Presidente, não poderia deixar de comentar, ontem eu estive acamado, com febre, com suspeitas de gripe, e não pude ontem me manifestar sobre os eventos que ocorreram ontem na casa do presidente Bolsonaro. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de conhecer profundamente o trabalho das nossas forças policiais e me refiro diretamente aqui à Polícia Federal, no tempo que eu estive comandando a Secretaria de Aquicultura e Pesca, onde fizemos grupos de trabalho para combater as fraudes do seguro-defeso e tivemos muito êxito. E a Polícia Federal, ela tem um aparato tecnológico, ela tem ferramentas, ela se propõe a fazer um trabalho muito eficiente, sem a espetacularização que foi utilizada ontem. Quero lembrar que a própria PGR já havia se manifestado contra essa investida na casa do presidente Bolsonaro. Nós não colocamos a mão, senhor presidente, e nem seremos lenientes nem irresponsáveis com nenhum tipo de crime, nem mesmo a adulteração de cartão de vacina para viagem, seja lá o que for. Mas, senhor presidente, me causa estranheza que às 6 horas da manhã, um ex-presidente da República, honrado, que nunca teve seu nome envolvido com nenhum tipo de corrupção, que teve seus ministros técnicos honrados, que trabalharam pelo Brasil, o Brasil avançou em 4 anos, o que não avançou nos últimos 20, e ser acordado ele e sua família para apreenderem documentos, sua arma de fogo, que é para sua proteção pessoal, visto que ele é muito visado, um presidente que é acordado, sua esposa, sua filha, para ver cartão de vacina. Senhor presidente, a Polícia Federal, com o aparato que ela tem hoje, ela pode fazer toda essa verificação através da sala de um agente. Pode consultar até as empresas de telefonia para saber onde essas pessoas andaram, se realmente foram vacinadas, se foram a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, se foram aqui no entorno, no Goiás, fazer ou não vacinação. E, infelizmente, a constatação que nós chegamos, e eu tenho muito mais certezas do que dúvidas, é que esse evento foi realmente para humilhar e colocar o presidente Bolsonaro, mais uma vez na imprensa, como um vilão, como um desrespeitador das regras e das leis, um presidente que, quando viajou para os Estados Unidos, teve que comer pizza na calçada, porque justamente não tinha seu cartão de vacinação. Então a honrosa Polícia Federal da República Federativa do Brasil está sendo usada como uma ferramenta política para desmerecer e para apequinar o que será impossível deles fazerem o grande trabalho que o presidente Bolsonaro fez pela nossa nação. E... Senador Seif, à parte. Por gentileza, Senador, por favor. eu quero colaborar com o seu pronunciamento, dizendo que ontem nós não só vimos um espetáculo desnecessário, um espetáculo do horror, como o Brasil assistiu uma das cenas mais tristes quando uma menina de 12 anos foi exposta. Quando o Ministério Público disse que não tinha nenhum indício de irregularidade ou de crime do ex-presidente Bolsonaro, o Ministério Público estava preocupado que tinha uma criança naquela casa. E a televisão publica o seguinte, que estavam lá investigando, entre os crimes, os possíveis crimes, corrupção de menores. Quem é a menor que está corrompida? O senhor não tem ideia, senador Seif, como isso é ruim para aquela menina. Já se decretou uma sentença para aquela menina de 12 anos. Ela está na escola hoje. Como é que os colegas estão vendo? Uma menor corrompida. Aliás, senador Seif, eu estou vendo nos últimos meses direitos de crianças e adolescentes sendo colocados em xeque por magistrados que precisavam pensar primeiro no superior interesse da criança. No dia 9 de janeiro, aqui em Brasília, crianças foram presas. Quando aquele pessoal saiu lá do acampamento e foi levado para um campo de concentração, crianças foram presas.
Os nossos bisnetos vão falar desse capítulo da história. E nós vamos nos envergonhar, porque crianças foram presas dia 9 de janeiro. E ontem, uma menina foi exposta de forma indevida. E o Brasil precisa começar a entender que alguns nessa nação, com objetivos que a gente não entendeu ainda, estão inclusive sacrificando crianças. Obrigada, senador. Obrigado, senadora Damares. Senhor presidente, então aqui a minha manifestação, meu repúdio à utilização político-partidária da Polícia Federal para o que no fim realmente era apreender o telefone celular do presidente Bolsonaro, que para mim é um desrespeito, uma desonra, realmente uma desmoralização. E eu tenho certeza que querem pegar o celular dele, já pegaram, para revirar esse celular de cabeça para baixo, celular que sequer tinha senha, nada vão encontrar, mas infelizmente o juiz natural seria o juiz de primeira instância, que o presidente Bolsonaro foi presidente, hoje ele é um cidadão comum e não ocupa nenhum cargo público. Então, o direito do presidente Bolsonaro de responder a juiz de primeira instância, o desrespeito à PGR, a utilização política para verificar um cartão de vacinação que poderia ter sido feita dentro de uma das salas de investigação da Polícia Federal. Então aqui, meu manifesto de repúdio, meu manifesto de indignação, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, à dona Michele Bolsonaro e à sua filha Laura, por, infelizmente, a utilização da nossa polícia de forma espetaculosa, midiática, realmente para colocar o presidente Bolsonaro, mais uma vez, como um vilão, como uma pessoa que transgride a lei, que não respeita a lei e que é um falsificador de carteira de vacinação. O presidente nunca escondeu a sua posição muito correta, onde cada cidadão que desejar, com a liberdade... Por favor, senador Márcio. Com a aquiescência e o espírito sempre tolerante do presidente Pacheco, eu quero aqui apenas somar as minhas palavras ao seu pronunciamento, declarar, eu vim ao plenário ontem à tarde, mas passei a tarde inteira fora do Senado, do Congresso Nacional, então eu quero apenas reforçar com a minha palavra solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à sua esposa Michele Bolsonaro. Veja que o Ministério Público não só não pediu, como orientou que isso não acontecesse. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal toma a decisão que tomou, e no caso específico da ex-primeira-dama, nem o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal fizesse o que fez, que foi pegar o celular dela sem ter autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, fica aqui a minha solidariedade. Esse tipo de atitude de ontem, ele vai na contramão daqueles que pregavam a paz no governo. Ao contrário, ele se soma a atitudes que mais colocam lenha numa fogueira do que, de fato, aqueles que, de fato, verdadeiramente querem apaziguar os ânimos. Fica aqui a minha solidariedade. E quero dizer, eu sempre me antecipo em algumas coisas. Eu não gosto que ninguém duvide da minha posição. O tempo passa muito rápido. Logo, logo teremos outra eleição. E eu, mesmo representando um estado pequeno, com poucos votos, quero dizer de hoje que estarei com o presidente Bolsonaro, ou se ele não for candidato, com quem ele indicar. Muito obrigado. Obrigado, senador Márcio. Ainda me restam 30 segundos. Senhor presidente, eu creio que a Polícia Federal, com todo o seu aparato, toda sua força, tem muito mais coisas importantes no Brasil para fazer, ir atrás de traficantes, ir atrás de pedófilos, realmente usar a sua força de trabalho para coisas relevantes e não buscar incriminar um presidente da República como presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Eu queria só fazer Obrigado, senador Jorge Seife. Presidente, só uma parte. Não, só um minutinho, senador. Já encerrou o tempo do senador Jorge Seife, já passa a palavra pela ordem a Vossa Excelência. Próximo orador é o senador Rodrigo Cunha, quem peço que ocupe a tribuna. Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão. Eu queria apenas, presidente Rodrigo Pacheco, sobre esse assunto que estremeceu o Brasil, Hoje, infelizmente, a gente não vê uma lei
não vê uma Constituição ser cumprida, a PGR jogada para lá, Procuradoria-Geral da República, não se tem o devido processo legal e o Senado Federal precisa cumprir seu papel, precisa cumprir o seu dever perante a nação para que haja equilíbrio e harmonia entre os poderes que não tem há muitos anos. Então essas barbaridades, essa caçada implacável que a gente está vendo, a quem quer que seja, só é de um lado, só é para os conservadores. E isso realmente é muito triste. 42 senadores, presidente Rodrigo Pacheco, 42 colegas seus, muitos até que votaram no senhor, fizeram um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, um pedido para que fosse visitado o senhor Anderson Torres, que está há mais de 100 dias, que não oferece risco nenhum à sociedade, para que pudéssemos ir visitar o Anderson Torres, que está sofrendo, senador Márcio Bittar, uma tortura cruel. Até hoje a gente não recebeu resposta. Eu queria, nesse minuto que... Senador, para concluir, só para eu queria pedir ao senhor... Vossa Excelência ocupou a tribuna. Eu ocupei a tribuna, mas eu queria pedir ao senhor... Nós temos oradores aguardando aqui, já são meio... O senhor é presidente dessa casa. Então, já que o ministro Alexandre de Moraes não respondeu a 42 senadores, a maioria do Senado Federal, que pediu uma visita humanitária. Esse é o Brasil que a gente vive. Brasil onde a lei não é respeitada. Sim, mas nós discutimos isso ontem. Eu me incumbi de fazer o encaminhamento. Pronto, então tá bom. Esse assunto então foi eu queria pedir para o ontem. senhor fazer, porque o tempo está passando e a gente fica preocupado, né? Porque tem uma vida humana lá. Perfeito. Muito obrigado. Só que as questões da justiça são decididas pela justiça, né? E nós podemos fazer o pedido, mas não sou eu quem decido. Então, apenas esse esclarecimento, nós fizemos esclarecimentos ontem, eu estou, obviamente, à disposição dos senadores para fazer o encaminhamento devido, para garantir prerrogativas dos senadores, mas é uma decisão que cabe ao Supremo Tribunal Federal. Eu só queria que o senhor interviesse, né, para que a gente possa ter esse direito. Perfeito, mas é porque nós tratamos disso ontem e, para mim, isso já estava pacificado e nós daríamos o encaminhamento. Então tá, a gente aguarda... Você me cobrou de algo que eu me ajustei ontem com Vossa Excelência. Com a maior brevidade possível, porque tem uma vida humana. Perfeito. Há várias vidas humanas na Papuda. Várias vidas humanas, bem lembrados. Sem dúvida. Não apenas lá. Muitas delas que não foram lembradas ao longo de muito tempo, né? Então, o sistema carcerário é um problema que nós temos há muitos anos e que bom que agora nós estamos ocupando de discutir a questão do sistema carcerário. E que bom que a gente possa debater também esse assunto. Mas há pessoas também pobres, pessoas que não têm oportunidade, que estão presas e que precisam da nossa assistência também. Precisam da nossa assistência, aqueles que são chamados de terroristas, sem nenhuma prova, e aqueles também que não são. Eu concordo com o senhor. Todos devem ser julgados, claro. O Brasil está cheio chega de narrativas no Brasil. A gente precisa buscar a verdade. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.